Vila, será que nós temos também razões de sobra para justificar o desinteresse dos jovens pela política de maneira geral? Olha, essa é uma questão complicada. Bem, tudo isso é complicado, é um terreno minado. Ter cota para ter jovens como candidatos não me parece a melhor saída, né? Eu acho que nós vivemos um tempo, o curioso é o seguinte, durante o período do regime militar, nós tivemos eleições sucessivas com muitas restrições, com 2 partidos políticos, havia dificuldades na propaganda, mas havia, ao mesmo tempo, a partir da segunda metade dos anos 70, o desenvolvimento do movimento estudantil, as comunidades eclesiais de base, as periferias se organizando, tal, tudo isso nos tempos contemporâneos desapareceu. A UNE hoje não existe, que é a União Nacional dos Estudantes. As comunidades eclesiais de base da Igreja Católica desapareceram. Muitas das organizações da periferia que haviam autônomos sumiram também. Então, aquele espaço que os jovens tinham, esse espaço foi acabando por uma série de razões. Agora, é difícil chegar e determinar uma razão, falar, olha, porque de um lado, o país crescendo menos, né? O Brasil, nos últimos 40 anos, cresceu em média 2,5% o PIB. A China, no mesmo período, cresceu 35 vezes. Então, a questão nossa aqui é que esse estancamento do crescimento econômico, a geração nem trabalha nem estuda, as dificuldades econômicas que passaram a ter no processo de educação e de ascensão social pela educação foi desaparecendo ao longo das últimas décadas. E isso tem uma influência na repressão política. Agora, vale lembrar que no passado também, nós nunca tivemos uma tradição, entre 20 e 30 anos, de grande participação na representação política. E também em outros países, né? É bom lembrar que a participação política como representantes, não como eleitores, ela também, se você comparar com democracias consolidadas, na faixa de 20, 30 anos, você vê um número muito pequeno. Então, não é um fenômeno brasileiro. Agora, está gravado aqui no Brasil para os nossos problemas quase que de estagnação, não chega a ser estagnação econômica, evidentemente, mas voos de galinha e que prejudica a consolidação econômica de uma juventude e a sua participação política. João? Não, eu acho que isso tudo, com certeza, todos esses fatos, eu concordo novamente com que é um terreno minado. Agora, eu diria o seguinte, que é fundamental que você mude o sistema de aferição da vontade da população. A legislação eleitoral no Brasil, que é fundamentalmente aquela imposta pelo pacote de abril de 77, pouca coisa mudou, está completamente defasada e dificulta a representação. E dificulta a representação de jovens, de outras minorias, de uma série de pessoas. Se fizéssemos a opção, por exemplo, pelo voto distrital, concordo, esse voto estaria mais próximo da juventude, estaria mais próximo das comunidades que ali estão, seja negros, seja qualquer outra chamada minoria. Então, acho que o sistema político, esse sistema que foi... É engraçado, porque na época da ditadura era mais democrático o sistema. Em 77, Geisel, sobre a pena de perder as eleições para o MDB, mudou com o Pacote do Brasil, fechou o Congresso, o Pacote de abril de 77, mudou as questões de representação, mudou as questões de aferição de vontade da população. Em 88, os constituintes, covardemente, recepcionaram basicamente essa legislação e nada mudou. Há que se mudar essa legislação para que a gente tenha representatividade e a representatividade trará oportunidades.